Sou um babalorixá, meu nome é Babalorixá, eu sou vadinho do Ogum. Meu nome dentro do santo me chamam Alacaê. A minha iniciação se procedeu de uma maneira diferenciada. Eu tenho um axé que é um axé de família, eu trago um axé desde a minha avó, da minha mãe, e já tenho filhos, já tenho netos dentro do axé. E hoje a gente está na luta por esse reconhecimento, por essa igualdade, por esse lugar onde a gente busca, principalmente, como eu já disse, principalmente uma igualdade. O nome da minha casa é Ilê Axé Omorixá Ogum Aladameji, né? Esse é o nome do nosso barracão. O nome da entidade que a gente trabalha, principalmente a questão social, a questão política de toda essa religiosidade, é o Arabe, União dos Adeptos das Religiões Afro-Brasileiras. A casa ela já existe desde 92, a casa. Antes ela não era nesse local e ela já passou por diversas mudanças. Então a casa ela surgiu aí. Agora a Uarabi em si, ela surgiu por volta de 2006. Foi quando a gente começou a fazer esse movimento de buscar as políticas públicas, de buscar um reconhecimento e uma igualdade perante a sociedade, principalmente de Guarulhos. Como é de costume, como é de praxe da religião, tudo é determinado pelo orixá. Primeiramente, se criou uma necessidade de existir um lugar como esse. Antes, o nosso barracão, ele era na Campo Maior, em Guarulhos, ele era urbano, era dentro de uma área mais urbana, e de uma dimensão bem pequena. E à medida que ele foi crescendo, quando ele cresce, o que é? Os filhos foram chegando, a comunidade do barracão foi aumentando, se fez a necessidade de buscar um lugar um pouco maior. Então, determinado pelo jogo de búzios e pelo orixá da casa, que é Ogum, ele mandou que a gente fosse buscar, e saímos em busca. Olhamos aqui, olhamos uma série de lugares. E o lugar que mais nos encantou na época para instalar o Ilê, para instalar a casa, foi esse local aqui. E a gente começou do zero, começamos do nada aqui. Quando nós chegamos aqui era um grande terreno, isso aqui é uma área de mais ou menos 6.200 metros, e só tinha o quê? Um morro, uma pequena picada e nada mais. Aí nós começamos a levantar a nossa edificação, tá? Então nós temos também, depois se for o caso mais para frente, a gente tem tudo relatado desde o nosso início, da nossa chegada, da primeira folha, da primeira árvore que a gente deslocou, da primeira árvore que a gente plantou, até chegar aos dias de hoje. O primeiro momento que a gente pôde fazer uma cerimônia aqui, nós não tínhamos esse espaço. Nós tínhamos um pequeno espaço perto de um córrego que nós temos, do córrego que passa aqui dentro do nosso Ilê, um pequeno espaço, e foi feito lá, e foi feito ao ar livre. Mesmo porque nós não tínhamos ainda nada, não tínhamos edificação nenhuma. As paredes eram revestidas de esteira, sabe? E o chão era chão batido. E ficamos assim por um bom tempo. Foi um bom tempo, assim, chegou a virar ano, assim, certo? Era palha, as paredes eram de palha, e o chão era batido, né? Até que a gente começou a levantar a primeira casa que a gente levantou aqui foi a casa de Exu, que depois você vai ter a oportunidade de filmar e mostrar, foi a casa de Exu. Depois da casa de Exu, levantamos a casa do Babá, certo? Depois da casa do Babá, levantamos a casa das Iabás, onde por um bom tempo elas cederam para todos os outros orixás, os assentamentos dos outros orixás, elas cederam, certo? Aí fizemos depois, na sequência, a casinha da Bala e o povo da palha, certo? Fizemos um cantinho para o sangue. Aí depois assentamos Ogum no topo do morro, né? Aí construímos uma casa para o caboclo, que é a casa dos catiços, que é uma casinha que a gente tem ali de madeira. Aí depois, na sequência, aí a gente foi
E por último, uma das últimas construções que a gente fez, nós fizemos a casa de Xangô e a casa de Oiá. Depois disso, aqui internamente nós fizemos também o quarto para Oxalá. Por isso que a gente saiu de um centro urbano e a gente optou por vir para cá. Isso é do candomblé? É necessário para o candomblé. Mas eu também vou te dizer uma coisa. Nós viemos para cá, tivemos a sorte de vir, algum nos deu essa sorte de vir, mas eu acho que o candomblé ele tem que ficar dentro do centro urbano. Nós não viemos para cá para nos esconder. Nós viemos para cá para a gente se acomodar melhor e podermos fazer melhor ainda o nosso candomblé. Certo? Mas eu acho que nós temos o direito também de usar os centros urbanos. E no nosso caso, principalmente, que a gente cultua a força da natureza, a gente precisa dela. Então a gente foi em busca, viemos em busca disso aí. Eu particularmente conheço Guarulhos desde 1973. Não sou morador desde essa época, sou morador desde 89, aqui em Guarulhos. Mas tinha família, tinha gente aqui desde 1973. Mas a história de Guarulhos ligada ao candomblé, em Guarulhos mesmo, nós hoje, estimado, não é preciso, estimado, nós temos mais de 2.000 casas de santo, entre Umbanda e candomblé. Mas Guarulhos hoje, em termos de cidade, em termos de Brasil, é uma das cidades onde você tem um espaço um pouco mais aberto e um pouco mais liberado para você fazer isso. O poder público te dá condições de fazer isso. Não é que ele te ampara, ele te dá condições de fazer. Tá? E nós estamos correndo, por exemplo, aí surgiu essa Uarabe para isso. Nós estamos atrás de um amparo, de um reconhecimento maior, certo? De uma liberdade melhor. Mas Guarulhos hoje em si, em relação às outras cidades, inclusive Salvador, Guarulhos hoje te dá amparo para você poder tocar esse seu lado religioso. Guarulhos hoje ele está bem ecumênico. Está certo que existem os evangélicos, existem os católicos, existem islâmicos, existem budistas. O Guarulhos hoje ele é bem ecumênico, né? Ele é bem liberal nesse sentido. Guarulhos foi uma cidade de ouro. Tá? E esse processo de extração, ele começou antes das minas de ouro, das Minas Gerais. Né? E teve um processo que durou 300 anos, mas a história não conta. Por quê? Guarulhos tinha ouro a céu aberto, Guarulhos era uma serra pelada. É verdade, tudo isso parece brincadeira, mas Guarulhos era uma serra pelada, onde as pessoas, onde os portugueses principalmente vinham e extraíam ouro a céu aberto. Aí depois que esse ouro de céu aberto foi tirado, eles começaram a fazer o ouro de bateão, eles bateavam o ouro, eles desviavam os cursos dos rios para poder extrair o ouro aqui dessa cidade. Né? E usavam o quê? Primeiramente tentaram usar a mão de obra dos índios. O índio que vivia aqui em Guarulhos eram os maromomes. Esses índios, eles eram coletores, eles não eram de sedimento, eles não se fixavam. Eles eram coletores, eles vinham, usavam, comiam, pescavam, caçavam, a hora que terminava essa região eles iam para outra e assim faziam no outro lugar. Então eles não eram pessoas para que se sedimentassem, para que se fixassem. E tentaram usar essa mão de obra. E essa mão de obra não foi a mão de obra qualificada que eles buscavam. Então eles trouxeram os negros para isso, certo? Há relatos que grande parte dos negros que vieram para cá eram os grandes negros Jeje, certo? Eles vieram e depois vieram o pessoal de Angola, pessoal do Congo, teve uma miscigenação toda aqui. Além da mineralogia, eles tinham domínio da agricultura, certo? Eles tinham domínio da agropecuária em si, que isso aqui se tornou uma região agropecuária por um bom período. Aí depois que passou esse período, aí se tornou uma região oleira, aqui virou uma grande olaria, se fabricavam tijolos. Tá? Tijolos esses que foram usados na Casa dos Barões do Café, na Avenida Paulista. Tem um relato que num dia de chuva na Avenida Paulista, após a chuva passar, que a água escorria, você via a Paulista toda douradinha. O pó do ouro de Guarulhos mostrava-se em São Paulo. Um relato, um documento que diz que o primeiro navio que aportou da África no Brasil foi em 1547, e esse navio trazia uma carga essa indefinida, porém viva. Está no documento da Capitania dos Portos isso, né? E a partir dessa data começou-se a exploração de ouro.
Aqui, Guarulhos era uma sesmaria. Sesmaria essa que vinha desde a Igreja da Penha até Mariporã. Era uma pequena fazenda, desde a Penha, da Igreja da Nossa Senhora da Penha, até as divisas com Mariporã. Olha o tamanho disso aqui. E essa sesmaria, dentro dessa sesmaria se explorava ouro. Guarulhos tem história. E existe um movimento em Guarulhos chamado Movimento Guarulhos Tem História, que a gente faz parte. Dentro desse movimento faz parte políticos, faz parte acadêmicos, faz parte historiadores, inclusive civis. E esse grupo, esse movimento está recontando a história de Guarulhos, para levar isso para as escolas, para o Brasil inteiro e para o mundo conhecer. O candomblé de Guarulhos ele vem desde o seu início, mas ele começou a ganhar repercussão, verdade seja dita, a gente tem que dizer, foi na mão do seu Joãozinho da Gomeia, nos anos 60. Foi aqui, existiam já outras casas aqui, já existiam outros candomblés assentados aqui, mas ele começou a ganhar notoriedade, ele começou a ganhar posição a partir dos anos 60. Fim dos anos 50, início dos anos 60. Tanto que a maioria das casas hoje em Guarulhos ainda são de Angola. É da descendência de Angola, descendência de Joãozinho, certo? Por exemplo, eu faço um candomblé, mas o meu candomblé é de Queto. E a gente vem de onde? A nossa raiz vem de onde? Ela vem do Parque Fluminense, no Rio de Janeiro, certo? O seu Valdemiro Baiano, mais conhecido como seu Baiano. Então, ela vem de lá. Então, é um candomblé que era Fon, primeiro ele foi Fon, depois do Fon ele passou ao Queto. Então, o nosso candomblé é um candomblé de Queto, né? Que a gente pratica aqui. Mas a maioria das casas aqui em Guarulhos é de Angola. O problema da nossa religião é isso, é a documentação, documento, registros. Então você consegue obter registros a partir do final dos anos 50. Aí sim, aí você tem lugares com documento, inclusive uma das casas mais velhas foi derrubada. Foi derrubada para quê? Pela exploração econômica. Já fizemos seminário internacional em parceria com a Universidade Federal, tá? Em parceria com uma professora de história, professora doutora Patrícia Santos, que na época era Patrícia Sherman, né? Agora é Teixeira Santos. Fizemos um seminário onde trouxemos pessoas do Marrocos, trouxemos pessoas de Cuba, trouxemos pessoas, veio visitantes da Colômbia, trouxemos pessoas do Brasil inteiro, da Bahia, Brasília, Rio, Santa Catarina, Porto Alegre. Qual era a temática? Era recontar a história do Brasil a partir do hemisfério sul, porque ela é contada, certo? A história principalmente dos afrodescendentes, dos africanos, a partir do olhar do hemisfério sul, não do hemisfério norte, não daquele olhar eurocêntrico que existe, certo? A partir do nosso olhar, a partir da nossa história. Tivemos presença de ministros, aqui ministro da Educação, que na época era o Haddad, tivemos o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Eu sou uma das pessoas que começou essa caminhada, a gente começou essa caminhada, mas o idealista na realidade, eu fui uma das pessoas que junto, mas o idealista, quem idealizou, quem achou que tinha necessidade, me convenceu dessa necessidade, foi a mãe Clarice. Meu nome é Clarice de Oiá, eu sou feita de Angola. Hoje eu também estou no Parque Fluminense. Meu nome dentro do santo é Oiá Beretemi. E, na verdade, quando eu imaginei a caminhada, foi da necessidade que eu vi do povo, do orixá, do povo das religiões afro-brasileiras, mostrar que existia na cidade. Porque não havia nenhum movimento de política pública para as religiões em Guarulhos. Em 2009 nós conseguimos apoio de uma candidata na época, a deputada federal, que nos cedeu a viatura com os alto-falantes. Nós saímos com 40 pessoas no máximo. Basicamente a nossa casa, o carro atrás de nós segurando o trânsito, porque não havia nem apoio do pessoal do trânsito, e de propósito num horário em que nós obrigaríamos o prefeito
a encontrar conosco, porque ele estaria saindo da missa de aniversário da cidade no dia 8 de dezembro. Então nós pegamos o prefeito na saída da igreja. E ele acabou então participando, por pouco que fosse, do nosso movimento, da nossa manifestação. O dia do aniversário de Guarulhos e o fato de que a cidade foi baseada na extração de ouro, inicialmente, praticamente fundada por conta disso. A padroeira da cidade é Oxum. Então, depois de muito jogar, Pai Vadinho jogou búzios diversas vezes para conferir isso, nós começamos a saudar Oxum como padroeira da cidade. Se você pensar em sincretismo, Guarulhos se chama Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. E foi inaugurada no dia de Nossa Senhora da Conceição, que pelo sincretismo é Oxum. Nós criamos também em Guarulhos a Comenda da Ordem de Oxum, que pertence ao Arabe. O Arabe premia pessoas da religião que se destacaram por seu trabalho social e algumas pessoas da sociedade civil também por destaque em trabalho social, com uma homenagem que se chama Comenda da Ordem de Oxum. E este ano nós chamamos os comendadores de Oxum que moram na cidade para participar da organização dessa quinta caminhada. No final, nós conseguimos ter, além dos comendadores, outros amigos que também são das religiões afro-brasileiras, participando da organização. E dessa vez nós conseguimos colocar 2.950 pessoas na rua. Para você conseguir que o povo venha para a rua e se mostre, ele precisa ter consciência de que é necessária essa valorização no mundo exterior. E quando eu falo em mundo exterior, é o mundo exterior aos terreiros, né? Porque dentro do terreiro todos nós somos valorizados, todos nós somos importantes dentro de um terreiro, desde uma criança, um bebê, até um idoso, todos são valorizados. Lá fora nós não conseguimos ainda o respeito acima de tudo. Então é preciso que as pessoas vejam o que acontece e sintam o que acontece e sintam a necessidade dessa valorização. A partir desse momento, a tendência das caminhadas de cunho religioso afro-brasileiro é crescer. Olha, o candomblé no Brasil, se eu disser para você que ele não está crescente, eu vou mentir. Ele está crescente. Agora, se eu disser que ele está crescente de uma maneira positiva, eu já não seria tão dono da verdade, né? Porque ele está tendo um crescimento, mas esse crescimento está tendo muitas vertentes, tá? E grande parte dessas vertentes está crescendo, está surgindo, mas está surgindo de uma maneira fora de raiz. Candomblé é uma religião de raiz, é uma religião milenar, é uma religião de ancestralidade. A minha mãe fez, a minha avó fez, a minha bisavó fez e assim por diante. Eu faço, meus filhos farão, meus netos vão fazer, meus bisnetos. Então é uma religião de ancestralidade. Lógico, ela se adapta, ela se adequa aos tempos, mas ela mantém a sua essência, a sua raiz. Então, em alguns determinados pontos, não sou eu que vou corrigir, nem cabe a mim corrigir ninguém. Mas em determinados pontos, essa raiz, essa origem e essa descendência, ela se perde. Ela está se perdendo. Então, consequentemente, por mais que o candomblé cresça, ele enfraquece. É aquela árvore que cresce em cima de um monte de areia. Nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça. Ela cresça, mas que a sua raiz seja forte e profunda. Então, por exemplo, é o que eu rogo e o que eu peço, para que ele continue crescente, sim, mas que as suas raízes sejam fortes e profundas. Se adequar aos tempos de hoje, a gente tem que se adequar aos tempos de hoje.
mas sem esquecer a nossa tradição de ontem. Os caras vieram aqui, lutaram, deixaram um legado para a gente, um legado que eles trouxeram de além-mar, trouxeram do outro lado do mundo, trouxeram para cá, se misturaram dentro de senzalas, e essa mistura criou o que nós somos hoje, o candomblé. Isso em cima de quê? De muita luta, muito sangue, muito trabalho. Então não cabe a mim, não sou corretor, não sou eu que vou fazer essa correção. Mas, por exemplo, dentro da minha casa, eu prego isso. Nós temos uma raiz, nós temos um princípio. E nós não fugimos desse princípio. Certo? Dentro do possível, nós adequamos eles aos dias de hoje. Então, eu acho que o candomblé é isso aí. O candomblé, hoje, ele está mudando. Os pobres estão deixando de nos procurar. Por quê? Eles estão migrando para outros segmentos. Acredito eu, encontrarem ou se encontrarem de uma maneira melhor em outro segmento. Então, nós estamos sendo procurados por uma outra fatia da sociedade, uma fatia que exige o quê? Respostas. Sem folhas você não faz orixá. Cocio eu e cocio orixá. Não existe orixá sem folhas. Certo? As folhas fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa essência. Certo? Folhas essas, folhas sagradas, desde um pequeno chá para acalmar, para tranquilizar uma pessoa, a um chá para curar um mal mais profundo. A gente tem plantas para todo esse tipo, para curar mal do corpo e mal do espírito, como dizem. Então as plantas fazem parte desse panteão nosso para isso. Para nós, a folha é um ser vivo de fundamental importância. E sem elas a gente não consegue ter continuidade. Então o respeito para com isso e o tratamento para com isso é muito grande. E ele é passado de geração para geração, certo? Porque além das folhas corriqueiras, as folhas normais que a gente vê, nós temos folhas que são de fundamental importância para o culto. E não podemos deixar essas folhas desaparecerem. Então, hoje se fala muito em ecologia, preservar planeta. O candomblé ele preserva desde o seu início, desde os seus tempos, lá de trás. Ele precisa da natureza para isso. É o ar, é a terra, é a água, são as folhas, certo? São os animais que a gente também precisa deles. Então, em termos de preservação, a gente traz isso de berço. Porque eu acho que para principalmente quem quer começar, eu acho que Roger Bastide é fundamental. Ele vai no início, no princípio, no começo de tudo. Então, Roger Bastide, Candomblé da Bahia, é um bom começo, é um bom início, sabe? Depois, todo mundo fala de VG, Pierre VG, pode ver os orixás, mas aí, primeiramente, veja Roger Bastide. Ele traz a visão e uma conclusão. Para isso, hoje a caminhada, principalmente eu vou falar da caminhada, da minha casa. Primeiramente, em termos de casa, eu tenho que agradecer o meu pessoal, meus filhos, sabe? A minha quequerê, minha esposa, a todo mundo. Se a gente conseguiu alguma coisa, foram essas pessoas que me ajudaram ou nos ajudaram no princípio de tudo. Eu não posso esquecer nunca, jamais, como a gente fala, a gente sempre está pensando no ontem, para o hoje, para que amanhã aconteça de novo. Sabe? Pai Luciano do Oxum, Pai Beto de Exu e muitos outros, sabe? Mãe Lionda, todos eles lutaram muito com a gente para que a gente chegasse hoje a ter o prenúncio de um sucesso. O Lumeno, não posso deixar de agradecer ao Lumeno, certo? Conheço o Lumeno mesmo desde antes dele entrar para o santo, agora que ele se diz o Gan Lumeno. Não posso deixar de agradecer, não posso deixar de agradecer alguns políticos que nos ajudaram. A Janete Pietá, no seu tempo de deputada, trabalhou muito pela gente. Tá? E nessa caminhada tem outros vereadores, o Samuel, o Rômulo nos ajudou, o Ramos da padaria nos ajudou. Tem muita gente com ideia de nos ajudar ou querendo nos ajudar. E a gente tem que tudo aquilo que nos quiserem dar, a gente tem que pegar. Filtrar, o que interessa fica, o que não interessa vai. E dar continuidade a isso. Mesmo porque, se a gente, que nos dias de hoje somos os mais velhos, não lutarmos e não deixarmos um legado para esses mais novos, a nossa religião, ela morre com a gente.
O orixá, ele é sábio. O orixá, ele é sabedoria, prosperidade e felicidade. E essa comunhão é que vai nos fazer grandes, porque somos grandes. Axé. Bom, meu nome é Tauan, eu sou Ogã de Ogum, Alabê da casa do Pai Vadinho de Ogum. Bom, eu nasci dentro do candomblé, né? Então, desde pequeno eu via o atabaque tocar e eu sempre tive paixão por isso. Então, precisa. Muita dedicação, bastante. Bastante mesmo. Qual é a principal relação do atabaque com o culto do candomblé? O atabaque tem a função de evocar os orixás no culto do candomblé. Essa é a função principal do atabaque. E a principal situação de conhecer todos, como é que dá o toque dos cantos? Você tem nome dos cantos, né, que são cantigas de orixá, e tem os toques originários de cada santo também, de cada cantiga. Quanto tempo se demora para aprender esses cantos todos? Até hoje eu não aprendi. Até hoje eu não aprendi, demora bastante tempo. Acho que você vai morrer e vai continuar aprendendo ainda. E qual é a sensação de Ogã com a responsabilidade de ter que levar todo um culto? Eu acho que é gratificante, emocionante também ao mesmo tempo. Mas, sabe, dá aquele frio na barriga na hora. No começo, agora nem tanto. Como é que é passar essas informações para aqueles que estão vindo junto contigo, a equipe? Como é que é essa responsabilidade? Como é que eu vou explicar? Tipo, você não pode passar a informação para quem está aprendendo agora de graça, senão ele não vai dar valor àquilo. Tem que trabalhar, conquistar esse aprendizado. E as pessoas que chegaram, que estão aí consigo agora, como é que foi esse fator de eles terem se aproximado de você, de eles estarem aí juntos? Como é que é esse entrosamento? Como é que nasce? Então, eles têm um caminho, né, para isso. A pessoa nasce com caminho, eles têm caminho para isso. Mas tem que trabalhar bastante para aprender. O que é mais importante? É o ritmo, é o sentimento, tem que ter uma preparação espiritual, ou é só o ritmo? Chegou aqui, tocou, tchau? Tem toda uma preparação, entra tudo em harmonia. Ritmo, preparação espiritual, psicológica também. Porque você tem que estar focado, concentrado naquela coisa, né? Porque a sala na hora do candomblé na festa, a responsabilidade é sua, de chamar o santo ou não. E qual a relação do Ogã com o orixá? Tem que ser uma boa relação, principalmente na hora do ritual. Você tem que ter aquela relação quase troca de olhares, sabe? Para poder entender o que o Pai de Santo quer, porque é ele que manda na sala. Você tem que entender o que ele quer e você poder reproduzir aqui. A música, ela cria todo esse ambiente, todo esse clima para que haja manifestação. Cria todo esse ambiente. Todo esse ambiente de música. Tem que estar tudo sincronizado, energia. As pessoas têm que saudar, gritar bastante para ajudar tudo a chegar o orixá descer pra terra. Então, como a casa é de Ogum, a gente vai tocar um toque chamado Vassi pro Ogum, que é um toque de guerra, característico do orixá Ogum. Que o Ogum é o orixá guerreiro e ele tem um toque característico de guerra, que é esse toque.